Imagine uma noite onde o silêncio é mais aterrorizante que o trovão. Uma noite onde a diferença entre a vida e a morte não é decidida pela riqueza, nem pela força física e nem mesmo pela posição social. Na verdade, naquela noite específica, a única coisa que separava uma família inteira da tragédia absoluta era uma simples marca vermelha no batente de uma porta. O que aconteceu naquelas horas de escuridão mudou a história da humanidade para sempre e esconde um segredo profundo que a maioria das pessoas ignora até hoje. Prepare-se, porque vamos voltar no tempo para testemunhar a noite mais longa do Egito Antigo. Tudo começou com o ultimato. O Império do Egito, o maior poder militar da época, estava de joelhos. 9 vezes a natureza se revoltou contra eles. Rios de sangue, enzimas de inseters, escuridão palpável. Mas o coração do governante, o faraó, permanecia duro como pedra. Ele desafiou o Criador repetidas vezes, recusando-se a libertar um povo que ele via apenas como escravos, como ferramentas de trabalho. Mas ele não sabia que estava mexendo com algo muito maior do que política ou economia. Deus havia dito: Israel é meu filho, meu primogênito. A mensagem era clara: deixe meu filho ir, ou o seu filho, o seu primogênito, pagará o preço. Veja, há uma justiça divina que muitas vezes ignoramos. O Egito havia massacrado os bebês hebreus no passado. Eles haviam tirado o futuro de uma nação. E agora, o aviso final não era apenas uma praga. Era uma sentença. Moisés, o libertador, já havia sido proibido de ver o rosto do faraó novamente sob pena de morte. Mas a misericórdia divina sempre oferece uma última chance antes do juízo final. E a sentença foi proferida. À meia-noite. Guarde esse horário. À meia-noite, algo sobrenatural atravessaria a terra do Egito, desde o herdeiro do trono, que se sentava em luxo e poder, até o filho da serva mais humilde que trabalhava atrás do moinho, e até mesmo os primogênitos dos animais. Ninguém escaparia. O orgulho do Egito seria quebrado naquilo que eles mais valorizavam, a sua descendência. Mas aqui a história toma um rumo fascinante. Antes que o anjo destruidor fosse enviado, uma estratégia de sobrevivência foi dada. E é aqui que você precisa prestar muita atenção, porque os detalhes dessa instrução escondem significados que atravessam milênios. A ordem era estranha aos olhos humanos. Cada família deveria escolher um cordeiro. Mas não qualquer animal. Tinha que ser perfeito, sem defeito, sem mancha. Eles deveriam cuidar desse animal e então sacrificá-lo. Mas a carne não era o ponto principal para a proteção imediata. O segredo estava no sangue. Eles deveriam pegar um maço de isopo, uma planta comum usada para limpeza, molhá-lo no sangue do cordeiro e marcar as laterais e a parte superior da porta de suas casas. Imagine a cena. Pais de família, com as mãos trêmulas, pintando a entrada de seus lares com sangue. Para um observador cético, aquilo pareceria loucura. Como um pouco de sangue na madeira poderia deter uma força sobrenatural? Se você está gostando de mergulhar fundo nessas histórias antigas e descobrir o que elas realmente significam, já se inscreva no canal agora. Nós desvendamos os mistérios do passado toda semana, e você não vai querer perder o próximo vídeo. Voltando àquela noite fatídica, a instrução era clara. Quando o destruidor passasse a meia-noite e visse o sangue, ele passaria por cima. Ele não entraria para ferir. Aquela marca era um sinal de fé e obediência. Dentro das casas, a atmosfera era de urgência absoluta. Eles não estavam tendo um jantar relaxante. A ordem era comer a carne assada apressadamente, com os sapatos nos pés, o cinto apertado e o cajado na mão, prontos para partir a qualquer segundo. Eles comeram pães sem fermento porque não havia tempo para a massa crescer, e ervas amargosas. Por que amargas? Para que nunca se esquecessem da amargura da escravidão que estavam deixando para trás. Mas havia algo mais profundo acontecendo ali. Aquele cordeiro não era apenas um jantar. Aquele cordeiro representava uma substituição. O primogênito de Israel merecia viver apenas porque um cordeiro morreu em seu lugar. Era uma troca de vida por vida. E aquele sangue na porta era a evidência pública de que aquela casa cria na palavra de Deus. Pense nisso. Se um israelita, por mais honesto que fosse, decidisse não marcar a porta, ele perderia seu filho. A sinceridade sem obediência não salvaria ninguém. Por outro lado, muitos egípcios, vendo o poder do Deus de Israel, decidiram buscar refúgio nas casas dos hebreus. Eles abandonaram seus deuses falsos e confiaram no sangue do cordeiro. E sabe o que aconteceu com eles? Foram salvos, porque o anjo não olhava a nacionalidade de quem estava dentro. Ele olhava apenas para o sangue na porta. A noite caiu sobre o Egito. As estrelas brilhavam indiferentes ao drama que se desenrolava. Dentro das casas marcadas, pais abraçavam seus filhos primogênitos, com uma mistura de amor e terror. O relógio cósmico avançava, tic-tac. Então chegou a meia-noite. De repente um som cortou o ar. Não foi o som de exércitos marchando, nem de trovões. Foi o som do luto. Um grito, depois outro, e outro,
Em questão de minutos, um clamor ensurdecedor subiu de todo o vale do Nilo, um lamento como nunca houve antes e nunca haverá igual. Não havia uma única casa egípcia onde não houvesse um morto. O palácio real, antes impenetrável, foi invadido pela morte. O faraó, que se considerava um deus vivo, olhou para o corpo sem vida de seu filho. Todo o seu poder, todo o seu ouro, todos os seus exércitos não puderam parar o juízo divino. O orgulho que desafiou os céus foi reduzido a pó e lágrimas. Enquanto o Egito gritava em desespero, nas casas de Israel havia silêncio e vida. O destruidor viu o sangue e passou adiante. A promessa se cumpriu. Aterrorizado e finalmente quebrado, o faraó mandou chamar Moisés e Arão ainda de noite. A arrogância havia sumido. Suas palavras foram: saiam, vão, levem tudo. E por favor, abençoe-me também. O homem que zombou de Deus agora implorava por uma bênção. O próprio povo egípcio pressionava os hebreus para que saíssem rápido, dizendo: se vocês não forem, todos nós morreremos. Naquela noite, eles saíram não como escravos fugitivos, mas como um exército vitorioso, marchando para a liberdade. Mas qual é a verdadeira lição aqui? Por que essa história ainda ressoa tanto? Porque a Páscoa não foi apenas um evento histórico, foi uma profecia viva. Aquele cordeiro sem defeito, cujos ossos não podiam ser quebrados, apontava para algo muito maior no futuro. Apontava para o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. O sangue nas portas era um símbolo de que a salvação vem através de um sacrifício substitutivo. Assim como o hisopo era usado para a purificação, a fé precisa ser aplicada individualmente. Não basta saber que o Cordeiro morreu. É preciso aplicar o sangue na sua própria vida, nas portas do seu coração. O fermento, que eles deveriam evitar, simbolizava o pecado e a maldade. A lição era clara. Quem é salvo pela graça deve deixar para trás a velha massa, a vida antiga de escravidão moral e caminhar em novidade de vida, com sinceridade e verdade. Aquela noite no Egito nos ensina que, diante da justiça divina, todos nós precisamos de um substituto. A morte é certa para todos, mas a proteção está disponível para aqueles que confiam no sinal dado pelo Criador. Não foi a bondade dos israelitas que os salvou. Foi a fé no sangue do Cordeiro. Hoje não precisamos mais pintar batentes de madeira com sangue animal. Mas o princípio permanece: a verdadeira liberdade, a verdadeira proteção contra o juízo final, vem de aceitar o sacrifício que já foi feito, de confiar e obedecer. Se essa história tocou você, se você sentiu o peso e a glória dessa noite histórica, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender que sempre há uma saída, mesmo na noite mais escura. E não se esqueça, a saída do Egito foi apenas o começo da jornada. O que aconteceu no Mar Vermelho é ainda mais impressionante. Mas essa é uma história para o nosso próximo vídeo. 8 Lot.